Global News. Sejam bem-vindos a mais um Pimenta Podcast. Meu nome é Anderson Rodrigues e muita gente me conhece por Pimenta. Este é o Global News, um quadro onde, junto com mais dois amigos, Jefferson Donato e André Reis, nós falamos sobre algumas notícias da última semana, de forma não tão jornalística, porém bem simples. Então, bem-vindo, André Reis. Fala, galera. Boa noite. Vamos com mais um Global News, novas notícias e sempre com opiniões ácidas e politicamente incorretas. Jefferson Donato. Fala, pessoal. Um abraço à bancada aí e vai dar certo. Esse mundo vai dar certo um dia. Vai dar certo. Este episódio é um oferecimento de Sushíssimo Cascais, o melhor sushi de Cascais. Acesse sushissimo.pt, faça seu pedido e a entrega é gratuita. Confira as condições no site sushissimo.pt. Bom, o assunto de hoje é: ex-atleta da NFL mata 5 pessoas e, após isso, se suicida nos Estados Unidos. Bom, pelo que eu li da matéria, ele matou um antigo... alguém ali do clube, ele foi um ex-atleta que não teve muito destaque em nenhum dos seus times que ele passou. Ele tinha se aposentado, já não tinha mais idade. Ele matou toda a família do doutor, do médico, inclusive netos, crianças, e foi encontrado num quintal em uma outra casa próxima com um tiro, e a polícia diz que ele se matou. Mais um caso de violência nos Estados Unidos, né, que acontece, hora e outra aparece um maluco do cinema, o outro que sai invadindo aí o Pentágono, e agora mais este. São casos que vêm cada vez mais fortes e de certa forma. O que você acha aí, Jefferson, que se deve a esses casos nos Estados Unidos sobre muito? Você acha que tem muito a ver com a lei de armas ser um pouco mais livre nos Estados Unidos? Pimenta, é assim, eu fico pensando assim, quando você pega um caso específico de um país, de uma região e tal, você tem que estudar muito bem aquela sociedade, porque eu não quero colocar, pelo menos hoje, eu não vou colocar em pauta se está certo ou não esse acesso a armas, né? Porque isso é uma cultura americana. A cultura americana é armistícia. Então, assim, armamentista, isso colabora, isso facilita? Talvez. Você pode parar para pensar assim, talvez facilite, talvez você com arma, com muito alcance à arma, talvez seja mais fácil de você cometer crimes, você ficar mais suscetível a sofrer crimes até pela sua própria arma, e é mais fácil de você dar uma despirocada e falar, não, já que eu tenho arma mesmo e tal. Porque eu vi isso uma vez num filme, não tem graça agora nesse momento, mas no filme eu escutei o cara falando isso, Superbad era o nome do filme, é um filme muito legal. O McLovin, ele pede para o guarda para ele dar um tiro. Ele fala assim, seu guarda, deixa eu dar um tiro e tal. Aí ele nunca tinha pego numa arma, ele era um jovem. Ele pegou a arma e pá! Nossa, é como ter dois pintos. Ele usa essa expressão. Tirando o fato engraçado, eu acho que você acaba se sentindo mais corajoso por você estar armado. E é só a minha opinião. Eu não sei se você tem mais controle com uma arma ou se você fica mais suscetível. Não sei. Mas nesses casos específicos que acontecem nos Estados Unidos, eu acho, porque eu não moro lá, eu acho que deve ser a tradição de uma sociedade. Porque, assim, o Brasil é um país muito violento. Aqui se morre muito por crimes, por assaltos, roubos, sequestros, um monte de coisa. É muito.
A África também é e tal. Mas digamos assim, que não agora no nosso governo, mas assim, há muito tempo aqui as armas eram adquiridas de forma ilícita, através de contrabando e tal, e mesmo assim as pessoas acabavam morrendo. Mas eu vejo uma coisa diferente nesses casos que acontecem nos Estados Unidos, que é assim, normalmente eles chamam de lobo solitário, né? Normalmente essas pessoas que pegam uma arma, fazem esse tipo de crime e depois acabam se matando, quando você vai puxar, eu nunca escutei, pelo menos até agora, eu nunca vi nenhuma investigação sobre como essa arma chegou a essa pessoa. Eu nunca vi. Vocês podem até me corrigir. Normalmente é assim, aparece um depoimento do presidente, nós temos que rever a nossa política de armas. Aí aparece alguns protestos, mas assim, eu nunca vi ninguém querendo correr atrás. Por quê? Porque é igual comprar pão, é igual comprar lanche. É tipo assim, ele tinha uma arma e cometeu um crime. Eu ia me sentir muito seguro, assim, eu acho, sabendo que qualquer pessoa pode estar armada. Pô, tem que ter mais controle? Acho que sim. A partir do momento que você libera, e só no passado, acho que foi ano passado que eu vi, até eu nem sabia disso, até ano passado, um americano que não tivesse antecedentes criminais, que não tivesse problemas psicológicos, ele podia ter metralhador em casa, ele não tinha limite de ter arma, ele podia ter vários recarregadores. Por que eu preciso disso, meu Deus? Entendeu? Eu sou um caçador. Mesmo assim, por favor, não mate os animais. Mas assim, eu fico pensando assim, por que esse acesso tão fácil e tal? É um lobby político muito forte nos Estados Unidos. As indústrias de armamentos nos Estados Unidos, elas são os maiores, são as construtoras do Brasil. São os maiores contribuintes de políticos e campanhas de eleições e tal. Mas aí eu fico pensando, vamos esquecer o lado burocrático e vamos pensar no lado humano. Cara, você sempre vai ver essa notícia. Se você já viu que o cara, pô, ele matou um monte de gente. Aí vai se procurar um motivo. Ele foi mandado do time de futebol. Ele sofria bullying na escola. Ele não conseguiu os objetivos. Cara, eu não consigo achar um motivo. Não consigo. Mas aí você vai estudar o sujeito. Pô, ele tinha problemas psicológicos e tal. Aí só foram descobrir isso depois que ele comprou a arma. Entendeu? Aí eu sempre procuro. Eu odeio a síndrome do engenheiro de obra pronta e do capitão retrospectivo, porque depois que aconteceu é fácil, né? Eu voltar nisso. Mas assim, eu tenho que voltar, porque ninguém foi lá antes. E o fato já aconteceu. De repente, estudar o que aconteceu para tentar não deixar que o fato se repita. Mas uma coisa me preocupa muito. Antigamente, a gente se compadecia e a gente era... isso nos chocava mais, né? Lembra quando tinham tiroteios nas escolas americanas? A gente... Nossa! Aí ficava mó tempo. Hoje, amigão, amanhã a gente não vai mais falar disso. Semana que vem já vai ter outro atirador. E é triste saber que a vida humana não tem mais tanto sentido. Eu acho que talvez, no mínimo, revisar esse acesso a armas. Eu não estou dizendo que eu sou contra, que eu sou a favor. Muito pelo contrário. André? Acho que o Jefferson colocou bem, falar de armamento na sociedade americana precisa conhecer a sociedade americana. Se a gente não conhece a sociedade americana, é sempre esse comparativo. Tá vendo? Não vamos legalizar a arma aqui no Brasil, porque, tá vendo? Aconteceu isso lá, mas e não foi ontem que lá é possível comprar uma arma, ser numa loja de arma e comprar nos Estados Unidos. Isso já vem de séculos, já faz parte da cultura dele. E o que eu sempre friso oficialmente, Estados Unidos da América, ou seja, cada estado tem a sua legislação própria. O Brasil não é Estados Unidos, já foi um dia. O Brasil é uma república federativa. As decisões devem ser tomadas em Brasília e propagadas para os estados. É cultural deles, isso cada vez vai acontecer mais. Eu acho que o que mais me surpreende é o que justamente o Jefferson falou. Hoje, isso eu acho que a sociedade, o Jefferson falou que não gosta de usar essa expressão, mas
eu acho que a humanidade está se perdendo. A gente está achando isso normal. E, cara, isso não é normal. E eu, nas pesquisas, de novo, quando a gente estava decidindo as pautas, fomos fazer as pesquisas e fui olhar, olhei o The New York Times, o Washington Post e tudo mais, ninguém fala o motivo real. Ah, ok. Aí tento achar as justificações. Ah, ele não era um esportista do primeiro escalão. Ah, ele tinha algum problema. Ah, ele se separou da ex-esposa. Ah, porque ele já teve um relacionamento com esse médico, o médico não tratou ele correto. Cara, isso é uma justificação que não quer dizer, não é justificativa para o crime, de fato, né? É paliativo. Mas, não é. E o cara, assim, matar 5 pessoas, 6 pessoas, porque tinha um jardineiro na casa do médico também que ele alvejou e depois suicidar, é daquelas coisas que a gente, como sociedade, e aí eu friso que a sociedade somos nós somos nós aqui da bancada somos a sociedade, porque a sociedade não é de uma pessoa só, né? É o coletivo de pessoas. A sociedade está se deturpando, ela não pode achar isso normal. Ela tem que, pelo contrário, ela tem que achar isso estarrecedor, ela tem que ir contra isso. E aí, da mesma forma como o Jefferson colocou, não é dizer que sou a favor ou contra o armamento. Ela tem que estar estarrecida com esse acontecimento, que é muito, se a gente parar para pensar, é a questão daquele filme do Nicolas Cage, O Senhor da Guerra, né, que ele fala, eu vendo arma, mas eu não peço para ninguém atirar. Ou, quer dizer, eu vendo a munição, não peço para ninguém se matar. Pode atirar, mas atire para o alto. Tem uma cena que ele fala mais ou menos isso. Mas, assim, não é uma questão de falar, eu sou a favor ou contra a arma. A sociedade não está ficando mais estarrecida com esse tipo de coisa. E isso me estarrece. Porque que tipo de sociedade nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Que a vida vale uma cápsula de um centímetro de chumbo? Não pode ser isso, né? Bem tenso, bem tenso, bem tenso. Bom, essa aí foi um pouquinho aí dessa notícia do ex-atleta da NFL que assassinou 5 pessoas e depois se suicidou. Um caso recorrente, infelizmente. Bom, muito obrigado, André. Muito obrigado, Jefferson. Até a próxima. Fiquem com a gente. Se você tem alguma sugestão sobre esse assunto, alguma opinião, deixe nos comentários aí. E a gente volta a falar sobre isso com você. Muito obrigado e até o próximo assunto. Global News.